Fala pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Guilherme Ferres, para quem não me conhece, sou um dos diretores aqui do IBN. Prazer contar com todos vocês aqui. E hoje nós temos uma apresentação, uma entrevista com a professora Bruna Falani sobre como melhorar o relacionamento com os nossos clientes e automaticamente a experiência de compra dos nossos consumidores. Vou convidar a professora aqui rapidinho. Esperar a professora. Oi, Bruna, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bom? Prazer contar com a tua participação aqui na IBN Live. Imagina, o prazer é meu. Obrigada pelo convite, viu? Você me escuta bem? Estou ouvindo bem, eu não estou usando fone, mas aqui está ótimo. E por aí? Ótimo, para mim também, tá perfeito. Legal. É um privilégio contar com você. A gente te acompanha há bastante tempo. Eu, particularmente, gosto muito do seu trabalho. Então, parabéns Obrigada. antes de mais nada. E, Bruna, eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, contasse um pouquinho sobre você, sobre a sua empresa também e o que vocês vêm construindo até hoje. Combinado. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, estou muito feliz pela oportunidade, por ter a oportunidade de trocar informações sobre relacionamento, sobre experiência do cliente. Acho que é muito importante isso hoje em dia. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Falani, eu sou consultora, sou fundadora da Shopper2B e tenho como propósito transformar dados em relações humanas. E tenho feito isso de diferentes formas. Eu tenho uma metodologia que mede experiência de compra. Então, eu entendo qual é a satisfação com relação à experiência do cliente no pré, no durante e no pós-compra. Também ajudo meus clientes no desenvolvimento da estratégia de CRM, que é algo super importante e que faz parte de proporcionar uma boa experiência. E como você falou, eu sou produtora de conteúdo, então eu tenho uma live toda quinta-feira que chama Cada Caso um Case, onde eu trago pessoas de empresas ou que já passaram por algumas empresas para poder compartilhar como proporcionaram boas experiências, o que aprenderam, o que erraram, para a gente poder crescer mais como profissional e como pessoa também. E por fim, só que sempre gosto de comentar, eu sou vice-presidente do Instituto Mulheres do Varejo, um instituto que a gente está completando aí 3 anos, onde a gente tem o objetivo de trazer uma maior diversidade para o ecossistema do varejo, que significa ter homens e mulheres dentro aí das lideranças do varejo. Então, muito prazer e obrigada novamente por estar aqui. O prazer é nosso. Bruna, como todos aqui sabem, hoje o ser humano, o consumidor, ele é o centro de todas as atenções, né? Essa é uma talvez das motivações que o Instituto exista na realidade. Com relação a toda essa evidência que o consumidor assumiu, esse protagonismo que o consumidor assumiu, qual que é o papel hoje da Shopper2B com relação a propor soluções mais customizadas, personalizadas, para atender aí as exigências de um consumidor que está cada vez mais ali, né, exigindo Exato. por soluções melhores? Essa é uma provocação super boa, porque agora, entre aspas, está na moda dizer que o cliente está no centro, que a gente tem que colocar o cliente no centro. Na verdade, a gente sempre teve que colocar, né? Mas isso, com a evolução do mercado e com a evolução do próprio consumidor, ele começou a ficar mais crítico e entender aquilo que ele poderia pedir, aquele que ele poderia ter direito, e inverter um pouco essa roda, porque antes a gente produzia ou fornecia o serviço que a gente achava que fazia sentido. E hoje em dia tem um consumidor falando: oi, eu gosto disso, eu prefiro dessa forma. Eu gostaria que você olhasse para que a Bruna gosta, da forma como a Bruna quer consumir. Né? Então a gente começou a ter que tomar decisões
E aí, quando eu falo tomar decisões e olhar para o cliente, não só é a área de marketing, né? É toda a área, todas as áreas da empresa, como eu tomo decisão pensando naquilo que vai impactar meu cliente final, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Como que eu vou atender melhor aquele cliente. E aí, o propósito da Shopper2B vem para ajudar os meus clientes a proporcionar uma melhor experiência para o cliente deles, né? Então, por exemplo, eu tenho clientes de supermercado ou varejo alimentar que tem um desafio de proporcionar uma experiência em toda a compra. Então, como que eu posso ajudá-los primeiro a entender qual a expectativa que aquele cliente tem com relação àquela marca ou àquela loja? Porque acho que isso é super importante. Você tentar proporcionar uma experiência para o cliente parte de entender quem é seu cliente e o que ele tem como expectativa com você e com a sua marca. Então, eu tenho ajudado dessa forma, Guilherme, a mapear e entender, peraí, deixa eu entender que expectativas que o seu cliente tem com relação à sua marca, o que ele espera de básico do seu serviço, para que a gente possa medir isso e entender se eu estou atendendo, se eu estou aquém, para que a gente possa montar um plano de ação e ajudar a melhorar, melhorar a experiência ou o relacionamento com o cliente. Hoje, se a gente for contextualizar o que de fato é a experiência do consumidor num contexto de compra, como que você consegue resumir esse conceito? Você sabe que eu venho criando ou construindo cada vez mais o que é o conceito de experiência de compra. Porque a gente tem várias, vamos dizer assim, definições, né? E a gente está também construindo, entendendo o que é proporcionar experiência. Então, quando a gente olha hoje e mostra, nossa, aquela loja está proporcionando uma super experiência de compra. Aí você vai ver, a loja tem algo super tecnológico, super inovador, que gastou milhões para colocar isso numa loja de 50 que ele tem. Isso é experiência, isso também faz parte do jogo. Mas o que a gente precisa aterrissar um pouco mais é que a experiência de compra também passa pelo básico, né? Então, por isso que eu digo que é sempre importante a gente entender qual é a expectativa do cliente para falar qual que é o básico que você vai oferecer para que a experiência dele seja ok. E entendendo aquilo que é básico, o que você vai oferecer de uau para surpreender? Bruna, eu preciso surpreender o tempo todo? Não, você não precisa, mas o mínimo de boa experiência você precisa ter. Então, para eu tangibilizar um pouco mais isso, vamos pensar, você pede uma pizza, né? Então, você entra lá no aplicativo e a promessa é que a pizza chegue em 15 minutos. Então, eu escolhi aquela pizzaria, talvez não tanto pelo sabor, a melhor sabor da região, mas porque ela me prometeu em 15 minutos e eu tenho um compromisso, então, perfeito. Essa pizza não chega em 15 minutos, né? Por mais que ele me entregue meia hora depois com a borda recheada ou com uma pizza gratuita, a experiência básica já acabou ali, né? Então não adianta ele me surpreender com outro, que pode ser que isso vai me fazer pensar, puxa, ele teve um esforço, na próxima eu vou dar uma chance. Mas naquele momento, aquela experiência que foi básica, no sentido de pedir uma pizza e queria que cumprisse com o período de 15 minutos, não aconteceu. Então, para a gente resumir ou pensar, a experiência ela pode passar por questões racionais, como essa questão que eu dei do tempo, ela pode passar por questões emocionais, ela pode passar por questões onde você surpreende o cliente, como eu comentei, de forma tecnológica, né, sensorial. Então, tudo faz parte de uma experiência. O que a gente não pode esquecer é que a gente tem que cumprir com o básico para depois tentar oferecer o uau. Então, é um pouco disso que eu entendo como experiência. E, no caso, a gente também pode analisar toda essa parte de experiência de consumo em todos os pontos de contato, né, em que o consumidor ele tem com o nosso negócio. E atrelado a isso, você acha que tem uma relação muito forte também com o gerenciamento de expectativa? Você acha que está muito associado? Às vezes o consumidor te nivela de uma forma e se você faz o tradicional, você acaba até de uma certa forma não atendendo a essas expectativas? Muito. Essa questão de expectativa, para mim, eu acho que é chave,
A gente precisa entender qual é o nível de expectativa que o cliente tem e como eu vou atender. Então, de novo, para poder trazer um exemplo. Quando você vai comprar uma passagem aérea, você tem a opção de comprar ela econômica ou business, por exemplo. Quando eu olho para a econômica e vou comprar a econômica, eu já sei o que eu vou ter e o que eu não vou ter, né? E quando eu olho para a business, eu já sei que eu vou pagar um pouco a mais, porque ele me oferece serviços adicionais que, vamos dizer assim, compensa aquilo que a econômica não está oferecendo. Então, daí eu já tenho um nível de expectativa diferente em cada uma dessas opções de passagem. Se eu escolho a econômica, que me diz, olha, Bruna, eu não vou te oferecer nada para comer, e ele me oferece, de repente, um nuts, um salgadinho, isso pode me surpreender e falar, puxa, eu não tinha expectativa de comer nada e eles me deram um sanduíche. Então, meu nível de satisfação com relação àquele serviço talvez seja satisfatório ou acima daquilo que eu esperava, porque eu não tinha expectativa de comer. Agora, se eu vou na business e espero um sanduíche, sei lá, de peito de peru e me oferecem, não me oferecem nada, um biscoitinho, você percebe? A expectativa já está baixa, já baixou daquilo que eu tinha. Então, o primeiro ponto é qual a expectativa mínima que o cliente tem com relação à sua marca, ao seu serviço, ao seu produto. Acho que isso é super importante. E hoje a Shopper 2B, ela consegue mensurar isso? Fazer uma análise prévia, por exemplo? Bacana. Consegue. E a gente traz justamente isso mapeado pelas jornadas de compra, cada uma das fases da jornada de compra. Porque, veja, quando você vai comprar um produto, você talvez pesquise sobre aquele produto, você peça opinião sobre aquele produto, então você tem uma certa expectativa do que você vai buscar encontrar na fase de pré-compra. Quando eu decidi, escolhi onde eu vou comprar, então eu decidi que eu vou comprar na loja A, e-commerce. Eu criei já expectativas de por que eu escolhi aquela loja, né? E aí os atributos que estão durante a compra são outros, né? São diferentes do pré-compra. E uma vez que eu comprei e vou consumir esse produto ou esse serviço, tem o pós-compra, que também são atributos diferentes do que eu vivi antes, né? Então, eu costumo dizer que as pessoas precisam prestar atenção e tomar cuidado de quando a gente vai medir a satisfação de experiência do cliente, não adianta ele sair da loja com a sacolinha e você medir lá o NPS. Porque se o produto chegou errado, se o produto estava vencido, qualquer coisa que aconteceu no pós-compra, essa experiência não foi positiva e não foi completa. Até então, o atendimento, né? Que a gente pensa muito na questão do relacionamento, que também compõe parte da jornada, né? Exato. Isso tem sido um grande desafio, viu? A gente, eu tenho tentado ajudar os clientes a entender um pouco mais a importância do que um atendimento tem, de um saque, de um atendimento via WhatsApp, qualquer forma que você entenda que você queira se relacionar com o seu cliente, você precisa cuidar disso. Eu costumo dizer, Guilherme, que se o cliente reclama de você, não reclame aqui ou no saque, na rede social, é porque ele gosta de você e ele quer te ajudar. Ele se importa, né? Ele se importa. Fique preocupado quando ele não reclamar e sair no boca a boca aí falando sobre você e não voltar a comprar sua marca. Você não vai saber o porquê, você não vai saber como corrigir. Então, o saque é algo que eu tenho... O saque não, o pós-compra, né? O relacionamento pós-compra é algo que eu tenho conversado muito com os clientes e tentado ajudar. De que forma que a gente tem se conectado. Tem uma preocupação muito grande entre aquilo que é importante a gente usar o digital ou a tecnologia para me ajudar, em que momento o humano entra. Acho que isso é super importante. A gente precisa ter um limite aí até onde o digital consegue nos ajudar, porque eu reconheço que facilita em muitas coisas, mas às vezes o cliente só quer conversar. Né? O cliente só quer explicar o que está acontecendo e a gente não dá essa oportunidade para ele.
Então, a humanização nunca foi tão necessária nesse mundo digital que a gente está. Então, o pós-compra tem sido algo que eu tenho batido muito na tecla, porque a gente tem olhado pouco ou menos e achado que aquilo que aconteceu até a loja, até o momento da compra, é suficiente para eu entender se a satisfação dele foi positiva ou não. E não é verdade. E é interessante isso que você disse, porque até pensando biologicamente, quando você reclama de uma marca, ou vai até o Reclame Aqui, né, para pontuar alguma coisa, você tem um gasto de energia para fazer isso, né? E que é algo que o ser humano é avesso, né? A gente sempre tenta poupar energia, economizar energia. Então, eu nunca pensei por esse lado. Faz todo sentido mesmo. É importante, inclusive, que ele pontue coisas a melhorar, né? Eu acho que faz todo sentido. E quando a gente diz, e tem muitos termos que a gente escuta falar, puxa, a compra precisa ser sem atrito, precisa ser simples, é um pouco isso do que você está trazendo. Puxa, eu vou ter que ligar, aí eu vou ter que discar, aperto 5, aperto 9, é cansativo, né? Você só queria ter seu produto ou serviço, que é aquilo que você comprou e que você confiou naquela marca. Então, quanto mais simples for, eu acho que isso a gente tem que se preocupar sempre. Quanto mais simples, melhor para o cliente e melhor para você, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque é isso que você falou. O ser humano não quer ter trabalho, né? Ele quer que as coisas funcionem e sejam rápidas e simples. Então, essa reflexão de quanto eu tenho sido simples para o meu cliente em toda a jornada é algo super importante e que não é simples de fazer. A gente complica, na verdade, né? A gente quer trazer complexidade para o processo, quando, na verdade, o cliente só quer ir lá, escolher a sua marca, comprar, ir embora e consumir. Simples assim. E você acha, particularmente falando, em que momento dentro da jornada é imprescindível que haja uma relação humana entre o consumidor e a empresa? Depende, assim, eu acho que a gente está num momento de que precisamos ser omnichannel, né? Então, estar disponível, o omnichannel, né, estar disponível em vários canais, significa eu quero estar disponível para o meu cliente achar onde ele quiser, né? Então, hoje eu fiz um post sobre a Boticário, que colocou lá uma loja, entre aspas, em parede, para que a pessoa possa entrar e comprar o produto via e-commerce quando ela estiver no metrô, sei lá. Com QR Code, né? Com QR Code. Não tem certo e errado, não significa que isso vai vender mais, mas significa que você está disponível para o cliente, que o cliente está vendo sua marca e que, se ele achar que no metrô ele vai poder escolher e comprar sua marca, tá maravilhoso. O importante é que você proporcione essa disponibilidade. E aí, quando você vai para um e-commerce, por exemplo, a chance de você ter algo mais humano é menor, né? E o cliente sabe disso, ele sabe que ele vai navegar no seu site, que ele vai tentar procurar os produtos. Agora, se ele tiver algum problema, né, esse atendimento ou essa ajuda vai até quando? Então, isso eu acho que é uma crítica que a gente precisa fazer como serviço, né? Até onde eu posso ir de forma digital com esse cliente, né? A gente sofre muito aqui com operadoras de telefonia, né? A gente quer contar, a gente quer explicar, porque normalmente os problemas são cabeludos e não necessariamente a gente consegue. Então, essa perspicácia de eu quero digitalizar, eu quero facilitar, porque eu já aprendi muito, o algoritmo já me ensinou muita coisa, tá perfeito. O problema é a gente achar só e confiar só nos algoritmos, porque problemas novos virão, né? Clientes novos virão, e achar que você vai resolver tudo porque você conheceu através dos seus algoritmos, tá errado, né? A gente está vendo que os algoritmos nos ajudam, mas de repente ele constrói um cenário e te coloca numa bolha que não é só exatamente aquilo. Então toma cuidado com a história, porque pode ser que ela não diga e te ajude em todas as situações que você precisa ajudar seu cliente. Então vou te dar um exemplo. Tem as perfumarias na pandemia, elas fecharam. E perfumaria no geral é cheiro, é toque, é testar cor.
Como você faz isso no e-commerce? Né? Mas eu preciso vender. Eu não posso deixar de vender. Então, qual foi a sacada que eles tiveram para não humanizar, mas para aproximar aquela segurança que o cliente tem em comprar no e-commerce? Eu coloco a base que eu já tenho em casa, coloco a marca, coloco o código e a partir dela o algoritmo identifica quais são as bases que ele tem próximo daquela cor que eu tenho, que vai se assemelhar ao meu tom de pele, né? Então, isso de uma certa forma é humanizar ou facilitar ou aproximar que o cliente entenda que ele está no canal digital, mas que ele está me identificando como pessoa, me personalizando de acordo com aquilo que eu preciso. Sim, é de extrema relevância. E hoje a gente também vive, aliás, há bastante tempo, a era da customização, da personalização. Diante disso, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que você entende desse cenário atual. A gente está entrando numa era, já tem alguns anos que a gente está vivendo o CRM, né? O CRM nada mais é do que a gestão do relacionamento com o cliente. E, novamente, quando a gente pensa nisso, não é novo, né? A gente se relaciona com o cliente há muito tempo. Desde né? sempre. Desde sempre. E eu costumo brincar que o CRM, para quem vai lembrar, né? Quando tinha aquelas vendinhas no bairro, que a pessoa sabia seu nome, né? Sabia seu gosto. Então, eu falava, ô, Dona Maria, chegou aqui o arroz da marca que a senhora gosta. Isso é personalização, né? Isso é conhecer seu cliente. Mas o que acontece? Com o avanço, a evolução do mercado, não foi possível que eu conhecesse todo mundo que entrasse, seja porque eu não tenho mais uma loja, eu tenho 50, enfim, por vários motivos. E o CRM vem para facilitar esse relacionamento e para abrir portas. Eu acho que ele tem muitas oportunidades de se relacionar com esse cliente. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui. CRM não é só ter uma plataforma de tecnologia para conversar com esse cliente. A plataforma é um meio de relacionamento, mas ela não é a única, né? Então, a gente tem visto muitos clientes bombardeando a gente de SMS de ofertas, por exemplo. Ok, isso é bacana, isso faz sentido, mas se você manda 1, manda 2, manda 3, eu não respondo, esse relacionamento não está funcionando, né? Então, eu sempre gosto de... Você vê que eu sempre trago exemplos mais fáceis para facilitar. E quando eu falo de CRM, eu brinco que o CRM é como a gente conhecer uma pessoa. Então, a gente vai lá, sei lá, num aplicativo de relacionamento, eu curti aquela pessoa me curtiu, tivemos um primeiro aí interesse um pelo outro, que é o cliente tendo interesse pela sua marca. Né? Aí você vai lá e oferece algo para esse cliente e fala, puxa, se você vier aqui comprar comigo, eu vou te dar 10%, que é normal, né? A gente entra nos e-mails lá no site e fala, se você se cadastrar, você tem 10%. Me cadastrei, gostei do produto, comprei e tive os 10%. Qual que é o seu próximo passo? Né? Porque os 10% já foram. De que forma que você vai se relacionar? Né? E não é diferente quando você começa a namorar uma pessoa que você precisa diversificar onde você vai levar ela para jantar, que presente que você vai dar. Então, o CRM vem para que a gente proporcione um relacionamento diferente com nossos clientes e encante ele de diferentes formas. Então, ora um SMS de ofertas, ora um brinde, né? Ora um convite para ir num evento. Enfim, vai de acordo com o mercado que você atua. Mas o importante é que a gente tenha sempre em mente que passa por ser um relacionamento contínuo. Não é de uma vez só, puxa, então eu fui lá, fiz meu funil de vendas, mandei 10% para todo mundo, veio aqui 10% do que eu precisava, agora eu preciso correr porque eu preciso aumentar essa base de 10%. Mas o que você vai fazer com esses 10% que já compraram a sua ideia? Que já estão com você? No final das contas, talvez a gente precise encontrar maneiras nesse mundo cheio de informação para todo lado, de manter o consumidor engajado, né, com o nosso trabalho, com o nosso serviço, com aquilo que a gente oferece. Esse é o maior desafio. E eu acho que a forma mais eficaz que talvez é a proposta por vocês também, que é o desenvolvimento de relacionamento.
né? E a gente fala muito sobre fidelidade. Ah, eu quero um cliente mais fiel. E eu queria dizer que, assim, a fidelidade que a gente tinha, então, a marca tinha 90% de fidelidade daqueles consumidores. Eu arrisco dizer que muitas dessas marcas que tinham esse índice de fidelidade era por falta de escolha, né? Eu lembro muito bem, se a gente pega... antigamente, a gente tinha quantas marcas de achocolatado? Quantas marcas de café a gente tinha, sei lá. Hoje em dia, a gente vai numa gôndola de café, a gente tem de cápsula, a gente tem pó, a gente tem grão, um monte de Tipos, marcas, de sabores. lugares, né? Exato. Então, a fidelidade não existe mais dele escolher você e só você. É aquele momento que ele vai decidir pelo que ele quer consumir, a ocasião que ele vai escolher, né? Então, hoje existe o fator de escolha, que não é algo simples e que envolve muitas coisas. Esses atributos que eu falei, por exemplo, de cafés. Além disso, algo que é super importante, que vai ficar cada vez mais relevante, é de fato o propósito que aquela marca tem, né? O que ela se propõe a oferecer para mim como consumidor, mas também para o ecossistema, para o mundo, né? Aquela coisa de que eu ajudo o meio ambiente, mas na prática eu não faço, está caindo por terra. Então, E a gente entra no que a gente falou no início, né? O consumidor ele está mais inteligente também. Acho que ele não cai em exatamente. qualquer conversa fiada, né? Exatamente. Então, tenha preocupação com aquilo que você está expondo, né? Está dizendo o que você está fazendo, porque o cliente está atento a isso também. Então, a gente tem visto muito uma conexão entre que atributos aquele produto me oferece versus aquilo que aquela marca ou aquela empresa acredita, né? Então, com quem que aquelas empresas estão se relacionando, o que que elas têm feito de positivo ou negativo, a gente vê quantos escândalos a gente vê de marca e o quanto as pessoas saem e falam, não vou comprar mais, não quero mais. E isso tem acontecido de fato. Então, se preocupe a entender por que o cliente está escolhendo a sua marca. O que te diferencia? Como você está comunicando isso? Como você está se relacionando com o cliente? Então, se você é um produto que parte de um mercado que a guerra é de preço, né, onde vai parar isso? Cada vez mais baixar preço e não vai sobreviver. Né? Então, que formas que você se diferencia para se relacionar com o seu cliente? Então, isso é super importante. Traga clientes novos, o funil de venda é super importante. A gente vê essas questões. O funil de venda é super importante, a gente tem que trazer clientes novos. Mas o que eu imploro para os meus clientes é: cuidem dos seus clientes atuais, né? Se a gente for olhar para o nosso negócio, a gente tem aqueles clientes que são mais frequentes, que compram mais vezes minha marca, né? Que gastam mais comigo. Então, eu sempre pergunto, a primeira coisa quando eu começo um projeto de CRM com os clientes, eu pergunto: quem são aqueles clientes que você tem que beijar na boca? Né? Porque tem aqueles clientes que estão com você fiéis lá, que escolhem você sempre. O que você tem feito para eles? Como você tem reconhecido isso? Isso é super importante. O cliente perceber que você está valorizando a escolha dele. Isso não tem preço. E a gente tem feito pouco isso. Por quê? Porque na nossa cabeça é sempre: eu preciso trazer mais clientes, eu preciso trazer mais clientes, eu preciso trazer mais clientes. Então, cuidem dos clientes atuais também, porque isso é super importante e é parte do que a gente considera dentro de um bom CRM. E é legal isso porque você coloca o consumidor, o teu cliente, dentro do processo, né? Eu acho que faz com que, tanto a nível de engajamento, o relacionamento em si, ele se sinta pertencido àquilo. Isso também é uma Exato. construção, é uma família, vamos dizer assim, né? É Exato. E muito eles querem interessante. contribuir, eles querem participar. Eles vão lá, te ligam para falar: puxa, tive um probleminha aqui, deixa eu avisar. Porque eles não querem ver não dar certo, né? Então, eles cuidam, te ajudam. Quando você precisa ter uma dúvida, você envia uma pesquisa, né? E pergunta. Eles vão querer super te ajudar e responder. Então, são clientes que querem participar, te fazem o que a gente fala de vender a sua marca de forma espontânea, né? São os seus... Tem uma palavra que eu esqueci agora, mas são
são vendedores de graça mesmo da sua marca, né? Então, é super importante a gente cuidar e saber quem são eles. Acho que isso é importante. O CRM permite que você saiba quem são seus clientes e que você atenda de acordo com as necessidades que eles precisam. A era da personalização vai ser cada vez mais necessário entender que eu compro diferente de você. A gente frequenta a mesma loja, mas eu compro numa frequência diferente da sua, né? Eu compro produtos diferentes do seu. Então, como que eu posso agradar você, que talvez seja diferente do que eles vão me agradar? E para isso existe segmentações, existe uma série de formas de você entender cada vez mais esses clientes, as personas. Então, a gente escuta muito falar de personas e eu queria dizer aqui que é super bom a gente saber e segmentar os nossos clientes, mas vai passo a passo. Porque às vezes a gente quer ir lá na frente e a gente pode começar devagar, sabe, Guilherme? Acho que isso é importante a gente entender que entenda quem são os clientes que vai mais, quem são os clientes que vão menos. Quem são os clientes que gastam mais, quem são os clientes que gastam menos. E depois você vai passando, esse cliente gosta de suco de laranja. Esse cliente costuma comprar marca, blusas de cor rosa. Sei lá, você vai criando a sua segmentação de acordo com aquela atuação que você tem. Mas você pode ir indo pouco a pouco. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma vez que você proporciona personalização para o cliente, não tem volta. Ele entendeu que você entendeu o que ele gosta, né? Então, eu já as pessoas me falam assim, Bruna, eu não aguento mais receber propaganda de fralda se eu não tenho filho. Por quê? Porque a pessoa foi na farmácia, compra uma fralda para um chá de fralda E aparece um monte. Ela entrou na regra de que agora ela tem que receber SMS de fralda, mas comprou uma vez. Então, cuidado com o histórico, cuidado com o algoritmo. Essa questão de ter o olhar analítico e crítico para o seu dado é super importante, porque a ferramenta não faz nada sozinha. Você precisa saber quais são as perguntas que você quer fazer, né? Então, a personalização é algo importante, que eu acho que não tem volta, e nós, como os consumidores, queremos, né? Se eu não como carne, então eu não quero receber coisas a respeito de carne. Se eu gosto de carne, faço churrasco no final de semana, nossa, eu vou ficar super feliz se você me mandar uma promoção de picanha. Mas eu quero que você entenda o que eu gosto, né? Tem um exemplo que eu trouxe da Tokstok, que eu fiz uma publicação. Esse momento de pandemia foi algo está sendo muito delicado em termos de que aconteceu na família, quem perdeu seus entes queridos ou não, né? E especialmente esse ano, o que a Tokstok fez? Mandou um e-mail para os clientes para falar, olha, estamos nos preparando para o Dia das Mães e eu gostaria de saber se você tem interesse em receber promoções dessa data. Sabemos que é uma data, né, delicada, enfim. E a pessoa simplesmente clicava lá dizendo que sim, eu quero receber. Se a pessoa clicou e falou sim, eu quero receber, então você vai lá e vai oferecer a oferta para ela, a campanha que você vai fazer. Agora, se ela disse que não, por favor, cumpra com isso. Você foi lá e você perguntou, então você já entendeu o que ela quer e o que ela não quer. Então, são exemplos simples, mas que de uma vez que você pergunta, você fala, ué, mas eu disse que não, estão me mandando por quê? Aí fica confuso, aí você perde a credibilidade e fala, não vou responder mais. Né? Então, a pesquisa ajuda muito a gente a entender, a personalizar cada vez mais, mas a gente precisa ter um cuidado porque a gente precisa ter alguma ação a partir daquilo que a gente perguntou. Isso é super importante. Você disse sobre credibilidade, e é um dos pontos talvez mais fundamentais nos dias de hoje, e inclusive é um assunto até de um novo curso do Instituto, que a gente vem estudando também, inclusive, muito sobre reputação de marca, né? A gente percebe que tem muitas empresas que acabam dando alguns tiros no pé, muito com base nisso que você tem dito, né? Isso é super importante e uma coisa de reputação de marca que a gente precisa considerar, ou trazer um elemento adicional não é só da porta para fora, é da porta para dentro também. Então, como você tem cuidado dos seus funcionários?
o quanto os seus funcionários compram a sua marca, quanto eles acreditam no propósito daquilo que você está oferecendo. Porque eles são as primeiras pessoas que vão oferecer a sua marca para alguém. Né? Então, esse olhar de reputação e preocupação começa também para dentro e não mais só aquilo de que você tem que fazer o marketing para fora. Né? Isso é passado. Agora a gente tem que olhar para o todo e fazer com que você seja a mesma pessoa, a mesma marca, dentro e fora. Então, isso é algo que as empresas têm revisto, têm revisado, por dois motivos. Porque hoje a informação é super rápida, então não tem como você separar aquilo que acontece dentro para fora, né? E segundo, que são duas escolhas que a gente tem que fazer como pessoa, ou como consumidor, ou escolher aquela empresa para trabalhar. Então, tem muita empresa preocupada aí de não estar sendo mais escolhida para trabalhar porque é muito old school, né? Não muda seus princípios, seus valores, e estão ficando para trás. Né? Então, isso passa também, na minha percepção, sobre a reputação da marca e quanto isso vai fazer diferença para que os consumidores escolham você. Sem dúvida, e isso é uma tendência que veio para ficar, né? E veio talvez até mais evidenciado por conta da pandemia, né? A pandemia ajudou muito e foi, acho que, se a gente pode dizer assim, tiveram coisas positivas que aconteceram nesse momento de crise, né? Nesse momento difícil. Então, a gente teve muitas marcas, uma ajudando a outra, né? Então, a gente viu, por exemplo, supermercados que tinham a opção de estar abertos, trazendo lojas pop-ups, né, de outros segmentos para dentro para poder continuarem vendendo. Isso é maravilhoso. Né? Eu não sei qual é a relação comercial que tinha por trás. A gente precisa pensar em dinheiro, né? A gente vive sobre isso, mas não é só sobre isso. É o olhar para o outro e falar, puxa, como eu vou ajudar nesse momento? Então, tiveram cenários de empresas que começaram a produzir álcool em gel, aí você vai falar, ai, Bruna, mas foi oportunismo. Talvez, né? Mas era um momento, precisava de matéria-prima, então eu acho que teve sim um olhar de empresas para cuidar, empresas aéreas que se colocaram à disposição para poder levar as vacinas. Então, isso é muito genuíno de olhar primeiro para o ser humano e falar, puxa, deixa eu entender como eu cuido do meu cliente, primeiro como ser humano, né? Eu estou trazendo vários exemplos aqui de cases que eu escutei, Muito que eu bacana. acho que Compartilhar ajuda. com você. A gente teve... eu fiz uma live com o Fernando de uma drogaria de Manaus. A gente sabe todo o problema que teve em Manaus, foi o pico, eles tiveram um desafio enorme. Trabalham, tem lojas de farmácia. E boa parte daquele público era um grupo de risco, não saíam de casa, né? Então, portanto, pararam de frequentar aquelas lojas. E também não compravam e-commerce e não queriam comprar. Só que tinha um porém que, além de serem grupo de risco, eles tomavam remédio de forma regular, para pressão, para qualquer coisa que seja, algo mais regular. Então, ou seja, eu tenho um problema de saúde, eu não posso sair de casa porque eu sou grupo de risco, como que eu faço? Então, a farmácia sabia, conhecendo os clientes, porque já iam lá de forma regular, mandava entregar o remédio em casa. E o mais legal é que eles escreviam um bilhete à mão para falar, Dona Maria, aqui está o remédio que eu sei que a senhora precisa tomar e que precisa acontecer a cada 30 dias. Então, é um olhar, é um cuidado que, puxa... É se colocar no lugar do outro. Né? E como que fica isso pós-pandemia? Nossa, essa relação só cresce, né? Então, é nesses momentos que a gente entende como as marcas ou as empresas se posicionaram. Então, acho que isso fez diferença para falar o quanto eu preciso ser flexível para atender aquilo, né? Porque o cliente não quer vir, não porque ele não pode, porque ele não quer, porque não dá realmente. Então, o que eu vou fazer de diferente no meu modus operandi para atender aquele cliente? Então, acho que muitas empresas ganharam aí, não porque conseguiram vender,
mas porque conseguiram estabelecer um relacionamento de confiança com o cliente que vai sobrepor, vai passar, né? Essa relação vai continuar pós-pandemia. Bacana. Bruna, eu queria pedir para você a gentileza de compartilhar algumas dicas para a nossa audiência aqui, dentro da jornada de compra do consumidor. Quais os pontos que você entende que são imprescindíveis ali para uma melhor experiência, para a construção de um melhor relacionamento, enfim. Tá. Passa umas dicas aí para a gente. Olha, primeiro o olhar, quando a gente fala o olhar para a jornada, é super importante. Então, divida a jornada, né, do seu produto, do seu serviço. A gente tem várias formas de olhar, mas para simplificar, olha para o pré, para o durante e para o pós. No pré-compra, o que significa? Virão clientes que nunca compraram com você ou clientes que já compraram com você. Aqueles clientes que nunca compraram, como eles vão achar você? Né? Onde eles estão? Como que eu vou me comunicar para mostrar para eles que eu sou uma boa opção de escolha para eles? Então, isso é super importante entender quais são os touch points que eu vou me comunicar para garantir que ele chegue até mim, né? Porque chegar até você não significa que ele vai comprar, mas já é um super desafio. Aquele cliente que já comprou com você, né? Como que você vai fazer para garantir que ele vai continuar comprando com você, que não foi só uma vez, que ele vai voltar, né? Então também entenda como atrair, como fazer voltar, porque também é importante. Então a gente tem dois aprendizados aqui: como eu olho os touch points para entender como eu me comunico, vai ser por TV, vai ser por rede social. Como que vai ser esse contato com o cliente? E partindo do princípio que eu tenho clientes que já compraram e tenho clientes que não compraram, né? Uma vez que o cliente chegou até você, seja por um e-commerce, por uma loja física, como que vai fazer? O que você está proporcionando para facilitar essa compra? Né? Então, a gente viu um boom na pandemia de e-commerce, né? Como que o cliente acha mais fácil o produto? Como que eu posso me comunicar para ajudar na compra dele, né? Porque Estou ouvindo sim. tá. Que às vezes eu estou na loja física, eu tenho a facilidade de alguém me atendendo, me ajudando no e-commerce. Como que eu vou dar esse suporte? Né? Então, o olhar durante a compra é muito importante para a gente também entender que eu não posso, não dá para eu trazer aquilo que eu tinha na loja física para o e-commerce. São formas diferentes de se comunicar. O importante é que o cliente ache o produto que ele queira, que o preço esteja dentro da expectativa que ele queira, que seja fácil a forma de pagamento, enfim. E aí eu estou falando isso tanto loja física quanto o e-commerce, né? Então, garantir que o cliente escolha você dentro do durante a compra. E no pós-compra, ele consumiu o produto, deu tudo certo, funcionou, né? Como que foi o uso desse produto? Às vezes a gente tem... Então, por exemplo, teve uma veterinária que ela aplica vacinas, né? E o que a gente falou foi depois entre em contato com os clientes para saber deu tudo certo, sentiu algum sintoma, por que não? Por que não esse cuidado no pós-compra? Quantas vacinas você aplica no mês que você não possa ligar ou mandar uma mensagem para entender como foi? Né? Então, entenda quais são os pontos no pós-compra para o cliente entender que você entendeu que ele comprou o produto e que você está preocupado com o uso dele, que não foi só, puxa, fechei o carrinho, certo, vamos para o próximo. Você acha que a melhor forma de recolher informações, digamos assim, seja por meio de questionários, pesquisas de satisfações, essas coisas? Tem várias formas. Eu especialmente tenho uma metodologia que é um questionário estruturado, onde eu mensuro o pré, o durante e o pós através de um questionário estruturado para a gente escutar. Mas tem várias formas e que eu tento... Quando eu vendo um estudo para o cliente, o que eu tento fazer é: o que mais você tem de informação? Deixa eu olhar para o seu saque, deixa eu ver quais são as reclamações, deixa eu olhar para as suas redes sociais para a gente poder colher o máximo de informação. Mas
propriamente o questionário que eu aplico, é algo estruturado que eu consigo monitorar. Então, vamos supor, a gente monitora, entende quais são os pontos de melhoria, eu volto a mensurar isso dentro de uma mesma base de comparação para entender se aquilo funcionou ou não. Então, é uma forma de fazer. Não é a única, mas a pesquisa ajuda que você estabeleça ou defina um roteiro estruturado para conversar com o cliente. Ah, bacana. Dentro dessa ideia de personalização e de customização, você tem também algumas dicas para compartilhar com a gente? Dicas práticas, em que a nossa audiência consiga pensar em uma outra alternativa, principalmente as pessoas que estão começando com os negócios agora e, eventualmente, aí procurar Shopper 2B depois para qualquer ação mais sofisticada, né? A minha primeira dica é assim, olha... Eu vou anotar. Tá bom. E parece clichê, mas assim, se ponha no lugar do cliente. Quando a gente fala colocar o foco no cliente, é você se colocar no sapato do cliente. Então, aquilo que você gostaria e o que você não gostaria. Então, acho que isso é a primeira dica de que a gente tem que sempre pensar como eu gostaria de receber aquilo que eu estou proporcionando para os clientes. Esse é um primeiro ponto. O segundo é que já tem algumas coisas básicas que a gente já passou. Então, mandar e-mail com o nome não é personalizar, isso é básico. Por que eu estou falando que é básico? Porque hoje, quando eu recebo um e-mail e falar: "Oi, Rosângela", eu nem olho, né, e ignoro, porque realmente não é para mim. E vou dizer, eu estou dando o exemplo do nome para ser básico, porque eu já recebi o código. A pessoa provavelmente errou a coluna e falou: "Oi, S1234". Pior. Então, esse é um cuidado muito básico que a gente precisa ter de chamar a pessoa pelo nome e entender quem é a pessoa do outro lado. Chamando pelo nome, a gente vai ter um cuidado de que se eu estou falando com a Bruna, então eu talvez não deva oferecer coisas, por exemplo, que a Bruna não compre, como, por exemplo, espuma de barbear. Já tem um pressuposto ali. Tem um pressuposto. Tem um amigo que ele me escreve, porque ele sabe que eu lido com isso, ele é careca. E ele recebe comunicados de shampoo, de produto para cabelo o tempo todo. Né? E assim, Bruna, tem que adivinhar que ele é careca? Bom, se você vende produto para cabelo e isso é parte, princípio, a base para você vender, então você tem que saber. Então, o que é base para o seu cliente, para você personalizar? Né? Então, uma dica que eu posso dar de personalização, se você quer proporcionar, é quais são as perguntas, o que você tem que estudar sobre o seu cliente que são básicos para você proporcionar essa personalização. Então, se é de cabelo, o que você vai entender de cabelo? Se você é um veterinário, o que você vai entender de veterinário? Enfim, o que eu tenho como deixar como dica é: pergunte. Acho que é importante a gente perguntar, mas não pergunta tudo. Vai por partes. O que é importante você saber num primeiro momento? Uma vez que você estabeleceu, porque uma vez que você pergunta, você tem que se estruturar, você tem que garantir que você vai oferecer o portfólio correto. Não é simples. Então, vai passo a passo. Né? Acho que esse é o caminho da personalização que a gente tem. Então, cruze o comportamento que ele tem. Então, você já tem um histórico mínimo. Se você achar que precisa perguntar coisas para combinar essa personalização, faça isso. Não pergunte 50 mil perguntas, vai passo a passo, mas que ajude que você dê um passo de cada vez na personalização. E aí vai depender do seu segmento, né? Então, foi o que eu falei. Se é para cabelo, quais são as premissas? Se é veterinário, quais são as premissas? Tem um cuidado muito grande que a gente aprendeu com veterinária, o tempo de vida dos cachorros, né? Então, é uma coisa que eu preciso sempre entender, perguntar. Então, qual que é a premissa do seu negócio básico para garantir que você consiga proporcionar uma personalização? E cuidado, entenda aquilo que é básico como nome e entenda aquilo que é personalização. E a personalização, ela também está muito de encontro ao conhecimento que você tem para como o teu consumidor também utiliza o seu produto, utiliza o seu serviço, né? Até para você conseguir personalizar ou customizar, você precisa ter esse tipo de informação, estar munido
suficientemente para poder propor alguma solução aí que seja customizada, né? Exato. E uma coisa que você falou aqui que eu queria trazer, que é super importante dentro dessa gestão de relacionamento com o cliente, é conteúdo. Porque vamos supor que o cliente comprou, sei lá, o aspirador, o robô aspirador. O que você pode dar de dica para esse cliente depois? Olha, você sabia que ele também faz isso? Olha, você sabia que você poderia limpar dessa forma? Porque isso você mantém o relacionamento com o cliente e se der um problema, se quebrar, se ele precisar indicar, provavelmente ele vai falar, puxa, eu tive um suporte dessa marca que eu nunca tive com outra. Aí entra no boca a boca, né? Coloca a marca Entra ali no boca a boca. em evidência. Exato. Então, eu não vou dizer a marca aqui de celular, mas a marca que eu utilizo de celular, às vezes que eu precisei do atendimento, foi excelente. Então, eles sabem qual é meu aparelho, eles sabem como é a utilização e me fizeram um atendimento personalizado. Então, cuida do conteúdo também no pós-compra. A gente viu na pandemia algo muito simples que é receita. Então, a pessoa comprou, sei lá, maionese, o que você pode enfiar de receita para ela aproveitar isso. Então, cuide bastante do relacionamento, porque isso é algo que pode aproximar o cliente. Opa, desculpa, apareceu aqui o negócio de Com mensagem. certeza. Deu um delayzinho. E de fato a gente conteúdo pode ser outra forma de relacionar também. Sim, e conteúdo de valor, né? Conteúdo que seja útil também para as pessoas, que elas consigam utilizar isso no dia a dia. Conteúdo útil e personalizado. Não tem problema a gente mandar comunicações de massa, tá? Isso faz parte. Só precisa entender que isso não é personalização, isso não é CRM. Se eu envio um SMS para toda a minha base, isso não é CRM, isso não é relacionamento, isso é uma comunicação de massa. Tá tudo bem, mas só para não confundir aqui os conceitos. E essa comunicação de massa, ela também essencialmente não pode ser frequente, certo? Não pode virar spammer. Você abre lá. Que acaba, pô, de novo tá vindo aqui esse SMS, esse e-mail desse cara de novo. E a gente percebe isso, né? Tem um monte de gente utilizando fórmulas de lançamento e coisas do gênero, né? Em que a gente é deparado com uma frequência muito grande. E a pergunta que eu faço, eu gostaria de fazer essa pergunta para a pessoa você não se incomoda de receber todos esses e-mails? Você não percebe que se ela não respondeu no terceiro, no quarto, é porque alguma coisa você precisa fazer de diferente? Né? Então, esses spammers que a gente recebe com um monte de e-mail, aí você começa a ficar com raiva, né? Você fala, nossa, agora que eu não vou ver mesmo, agora que eu não vou comprar mesmo. E aquela experiência que a gente tinha a princípio, um potencial consumidor, você acaba gerando o oposto, né? Que é um descontentamento, uma irritação. Exato. E aí que vai ficar mais caro para trazer esse cliente de volta. Até porque reter é mais barato do que angariar um novo cliente, exatamente, né? Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. Bruna, eu acho que o nosso tempo está acabando, eu já recebi até umas pontuações aqui do Instagram. Tá bom. Eu queria que você deixasse os seus contatos, tá? Falasse resumidamente aí mais um pouquinho sobre o seu trabalho. E muito obrigado pela tua participação aí mais uma vez. Olha, eu queria agradecer, foi ótimo, gostei muito do bate-papo, obrigada pelo convite, contem sempre comigo, é algo que eu valorizo, essa democratização de informação, para que ajude não só o mercado profissional, mas a gente como consumidor também, eu acredito muito nessas duas vias. Para quem quiser me seguir, eu sou Bruna Falani em todas as redes sociais, tenho tentado trazer aí exemplos e insights para que a gente possa pensar mais sobre experiência de compra e relacionamento. E estou super à disposição, quem quiser me escrever no inbox, eu estou super disponível para que a gente possa bater um papo. E o que mais que eu queria dizer? E que para seguir a gente também no Instituto Mulheres do Varejo, a gente quer ser recebido por homens e mulheres, querem que a contribuição venha dos dois, para que a gente possa trazer aí um mundo mais diverso para todos. Excelente. Então, obrigada, gratidão. E sigam a Bruna no LinkedIn, porque lá tem muito conteúdo bacana. Super recomendo também. Bruna, obrigado. Foi um prazer. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora aqui. Gente. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Salva.